A gente volta a falar da operação da Polícia Federal em 3 estados contra uma quadrilha suspeita de comandar fraudes nos Correios. Segundo as investigações, funcionários do alto escalão estavam por trás de um esquema que envolvia até um aluguel de cargos dentro da estatal. Os preços chegavam a R$250 mil por mês. Henrique Coelho tem mais detalhes para a gente do Rio de Janeiro. Henrique, boa tarde para você. Quantas pessoas foram presas? Boa tarde, Aline, Cecília, boa tarde para todo mundo que nos assiste. Pois é, 9 pessoas foram presas aqui no Rio de Janeiro, outros 2 mandados de prisão preventiva foram cumpridos em São Paulo e um mandado de prisão temporária em Minas Gerais. Esse esquema, Cecília, causou um prejuízo de mais de 13 milhões de reais para os Correios. Esse número pode aumentar, segundo o delegado da Polícia Federal de Santa Catarina, que foi quem iniciou as investigações. A quadrilha, como você disse, tinha participação ativa de funcionários dos Correios, de pessoas em altos cargos dentro da estatal. E grandes cargas postais eram distribuídas nesse esquema sem um faturamento real ou sem faturamento nenhum para os Correios. Então, os Correios acabavam perdendo desse lado desse esquema. Uma outra vertente desse esquema criminoso, segundo a Polícia Federal, era basicamente o seguinte: grandes clientes dos Correios eram procurados e era oferecido a eles o seguinte: cortar o contrato com os Correios para a distribuição das suas cargas postais, e outras empresas que eram laranjas desse esquema eram utilizadas numa intermediação. Só que o problema é que os Correios também perdiam dinheiro nesse esquema criminoso. Novos contratos eram estabelecidos e assim os Correios acabavam perdendo muito dinheiro. Houve, segundo a Polícia Federal, a solicitação e o pagamento de propina a funcionários públicos, a políticos e também a empresários. Entre os presos hoje, Cecília, estão agentes dos Correios e também empresários que participavam desse esquema. A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias de várias dessas pessoas, inclusive um iate de 3 milhões de reais. O valor esperado desses bloqueios é de cerca de 40 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. Os Correios afirmaram que estão colaborando permanentemente com as autoridades e disseram que vão continuar contribuindo com as investigações. A gente perguntou sobre a participação de políticos nesse esquema, eles disseram que há essa investigação, mas não deram mais detalhes por enquanto. Cecília e Aline. Obrigada pelas informações, Henrique.